óptica e a outra com termologia, tá? Então, nessa segunda parte aqui, a gente está de volta. A gente vai falar sobre termologia e alguns exercícios de termologia que a gente vai discutir aqui, tá? Então, encontro síncrono da parte de ótica. Aí eu vou criar aqui uma página nova, né? Encontro síncrono, termologia. E aí, na termologia, eu vou trazer alguns conceitos, tá? Já que a gente já falou bastante de espelho e tudo, aí eu nem quero mais fazer outros exercícios, porque por mais que eu conseguisse acabar de fazer os exercícios todos que eu queria, eu acho que ia ficar cansativo a gente continuar fazendo isso, mas aí eu vou pedir para vocês para tentarem fazer esses exercícios que eu estou propondo, que são exercícios de provas anteriores do PISM. E aí, na próxima aula, a gente já tira dúvidas sobre esses exercícios, né? Qualquer dúvida que ficar em cima desses exercícios, a gente tira as dúvidas. Bom, a gente vai falando um pouquinho de termologia, né? A gente tem algumas coisas aqui. A primeira, temperatura, tá? Temperatura, ela é uma medição, então ela é um valor, tá? Que mede ali uma agitação de moléculas. Então, a temperatura ela vai medir para a gente uma movimentação, uma agitação de moléculas. A gente tem um equilíbrio térmico. Tá? O equilíbrio térmico, ele é quando a gente tem dois objetos, tá? Duas estruturas, né? E elas estão encostadas em equilíbrio térmico, um ambiente em equilíbrio térmico, ou seja, está todo mundo à mesma temperatura, está todo mundo feliz, está todo mundo estável ali, todo mundo tranquilo, né? Ou seja, a gente está em equilíbrio térmico, tá? E a gente tem um próximo questão que é a medição de temperatura. A medição de temperatura, aí a gente vai ter escalas, né? A gente vai ter a escala Celsius, que ela vai de 0 graus até 100 graus, tá? Ela vai só de 0 graus até 100 graus? Não, tá? Essas daqui são valores de referência. Isso daqui seria a nossa fusão da água, tá? E isso daqui seria a nossa ebulição da água, tá? Ela pode ir para cima? Ela pode ir para cima. Ela pode ir para baixo? Ela pode ir para baixo também, tá? Então, o grau Celsius a gente pode ir para cima, pode ir para baixo. Só que a gente marca esses pontos de referência aqui. Fahrenheit, né, que seria uma outra escala que a gente tem, as medidas, né, típicas delas é 32 e 212, que é o mesmo ponto aqui da ebulição da água, tá? H2O, ebulição H2O, e aqui da fusão da água, que seria o nosso 0 graus Celsius, tá? O que é a fusão? É o instante em que a água se transforma de gelo para água, tá? E a ebulição é o instante em que a água, em forma líquida, ela se transforma para vapor de água, tá? Para vapor, né? De água para vapor. E a gente tem a escala Kelvin, tá? Que a gente coloca K, simplesmente um K maiúsculo. Deixa eu colocar um K maiúsculo imponente aqui. E ela vai de 273 a 373, tá? Isso significa o quê? Que ela pode ir para cima? Pode ir para cima. Significa que ela pode ir para baixo? Pode ir para baixo, tá? Então, o 273 é a fusão da água, tá? Fusão da água. E aqui é a ebulição da água, tá? E a escala Kelvin, ela também é conhecida como escala absoluta. Por quê? O zero absoluto seria menos 273 graus Celsius, ele está lá embaixo, tá para cá. O Kelvin, o 0K, ele seria o nosso zero absoluto, que seria o limite de resfriamento que a gente consegue chegar, ou seja, as moléculas não se movem nesse instante, tá? Seria o momento em que as moléculas elas realmente ficam paradas. Seria o zero absoluto. E aí, a gente tem mais uma questão aqui, que seria a mudança de estado. A mudança de estado, eu vou trazer essa imagenzinha aqui para nós colocarmos aqui, e aí a gente mapear um pouquinho melhor essas mudanças de estados. Então, olha só, quando a gente aquece um sólido, né, e ele vira um líquido, tá? A gente está fazendo um processo de fusão. Tá? Quando a gente aquece um líquido e ele vira vapor, a gente está fazendo um processo de vaporização. Quando a gente resfria um gás,
e vira um líquido, a gente está fazendo liquefação. Quando a gente transforma um líquido em sólido, ou seja, a gente resfria o líquido até ele chegar sólido, a gente está fazendo uma solidificação. Tá? Se a gente aquece de forma muito bruta, né, de um sólido direto para um gás, a gente está fazendo uma sublimação. Tá? Quando a gente resfria, a gente está fazendo uma ressublimação. Alguns autores também tratam como sublimação tanto a ida quanto a volta. Aí depende um pouco de quem está, né, na definição. Tá? Mas aí esses são os estados da matéria que a gente tem. A mudança de estado foi... E agora eu vou fazer um exercício de escalas termométricas, né? E aí eu vou fazer antes, né? Deixa eu pegar o exercício aqui. Mas aí eu vou fazer duas análises. Uma análise vinculada ao exercício e uma não vinculada ao exercício. Então, deixa eu fazer a análise não vinculada ao exercício primeiro. E aí a gente fica mais mapeado aqui. Eu acredito que o professor Leonardo, ele já trabalhou bastante dessas questões aí, então é só um review mesmo, tá? Então aqui o grau Celsius ele vai, né, a gente tem 0 a 100, tá? Grau Fahrenheit a gente tem de 32 a 212, tá? E o Kelvin, tá? 273 a 373. Quando a gente vai converter um valor que está em Celsius para Kelvin, é muito tranquilo. Por que é muito tranquilo? A gente só vai somar 273 naquele valor, tá? Por quê? O 0 graus aqui, ele é 273, e aqui a gente tem uma variação de 100 graus mesmo. Então, por exemplo, eu estou aqui com 50 graus Celsius. Ah, quanto que isso vale em Kelvin? 50 mais 273. Tá? Então, isso aqui vale para mim 323 Kelvin. Tá? Então, quando eu vou transformar o grau Kelvin, né, eu posso pegar o grau Celsius e somar 273 e eu tenho Kelvin. Tá? Perfeito. Agora, o que mais dá dúvida é a conversão entre Celsius para Fahrenheit. Tá? Por quê? Elas são escalas já um pouquinho diferentes. Né? Aqui a gente tem de 0 a 100, e aqui o mesmo ponto é 212, e aqui é 32. Veja que nessa faixa aqui, se eu fizer 212 menos 32, eu tenho um range, né? Ou seja, uma variação de 180 graus. E aqui eu tenho uma variação de 100 graus. Tá? E aí, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu faço a conversão de uma escala para outra? Né? Eu vou marcar o ponto que eu quero, e aí eu vou chamar esse daqui de θ Celsius, eu vou chamar esse aqui de θ Fahrenheit. Tá? E eu vou fazer uma regra de 3 com relação a tamanhos, tá? Precisa ser tamanhos. Precisa ser tamanhos, tá? Não esqueçam disso. Precisa ser tamanhos. Senão você não consegue fazer a associação. E aí, qual que é esse tamanho aqui? Ele não é θc menos 0? E aí eu vou dizer que ele equivale, ó. Ele equivale a este tamanho aqui, ó. θf, que seria o graus Fahrenheit, menos 32. Ou seja, qual que é esse tamanho aqui? Se eu coloco aqui um θf igual a 52, 52 menos 32 me dá 20. Então, esse tamanho aqui é 20. Se eu coloco o grau Celsius de 30 graus, qual que é esse tamanho aqui? 30 menos 0, 30 graus. Tá? Então, o tamanho é... Agora, eu posso dizer também que o tamanho cheio entre a fusão e a ebulição da água, ele também é proporcional. Então, eu posso dizer que os 100 graus Celsius, né, ele é proporcional aos 180 Fahrenheit. Isso daqui não é uma regra de 3, né? Eu não posso dizer que isso aqui é uma regra de 3. Então, eu posso dizer que θc equivale a θf menos 32, assim como 100 equivale a 180. E eu faço a multiplicação cruzada. Então, θc vezes 180 é igual a 100, que multiplica θf menos 32. Então, o nosso grau Celsius ele vai ser 100 sobre 180 vezes θf menos 32. Então, assim você consegue converter de uma escala para outra. Ah, eu posso decorar? Pode, tá? Não recomendo, porque eu acho que é tranquilo de fazer, né? E se você chega num exercício tipo esse que eu vou fazer aqui agora com vocês, ter a fórmula decorada não resolve, porque ele está fazendo uma outra transformação de escala.
né? Então, por exemplo, olha, ao nível do mar, um termômetro de gás a volume constante indica as pressões correspondentes a 80 centímetros de mercúrio e 160 centímetros de mercúrio, respectivamente. Para as temperaturas do gelo fundente, ou seja, a temperatura do gelo fundente é aquele que está fundindo, né? Aquele que está saindo de gelo e virando água, 0 graus Celsius. Tá? E a água em ebulição. A água em ebulição é 100 graus Celsius. Tá? A temperatura de 20 graus Celsius, qual é a pressão indicada por ele? Então, olha só que doideira. Ó. Eu vou ter uma medição em mercúrio, tá? Que é aquele termômetro de mercúrio mesmo, só que para medir temperatura ambiente, tá? Não necessariamente para medir corporal, né, nesse caso. E a gente vai fazer uma relação com ele com o grau Celsius, né? Porque o grau Celsius eu acredito que vai ser uma relação mais direta, né? E a gente sabe que, olha só, indica as pressões correspondentes de 80 centímetros e 160, respectivamente, para as temperaturas do gelo fundente. Então, 80 centímetros de mercúrio, 80 centímetros de mercúrio, equivale a 0 graus Celsius, porque seria o gelo fundente. E 160 centímetros de mercúrio equivale a 0 graus Celsius, que é a minha ebulição. Então, 100 graus Celsius. Então, 100 centímetros, 60 centímetros de mercúrio equivale a 100 graus Celsius. E ele quer saber a temperatura de 20 graus Celsius, qual que é a pressão indicada por ele. Então, 20 graus Celsius, qual que seria aqui, né, o valor, né, de mercúrio ali que a gente tem. Então, eu vou colocar aqui um alfa, tá? O alfa do mercúrio para a gente mapear. Então, vamos olhar os tamanhos, ó. Tamanhos. Então, o primeiro tamanho aqui, ele não vai ser alfa menos 80, tá? Isso não equivale ao primeiro tamanho de lá, que é 20 menos 0, que é a equivalência que a gente está fazendo? E agora o segundo tamanho não é 160 menos 80, que ele vai ter uma proporção, uma relação com 100 menos 0, que seria o tamanho total de graus Celsius. Então, 100 menos 0. Então, eu posso dizer que alfa menos 80 equivale a 20, 20 menos 0 dá 20. 160 menos 80 me dá 80, equivale a 100. E aí eu vou fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. Alfa menos 80, que multiplica 100, é igual a 20 vezes 80. Vamos simplificar o que dá, ó. Cortei um zero aqui, cortei um zero aqui, cortei outro zero aqui, cortei outro zero aqui. Então, alfa menos 80 vezes 1, né? Então, alfa menos 80 é igual a 2 vezes 8, 16. Então, alfa vai ser igual a 16 mais 80, ou seja, 16 mais 80, 96 centímetros de mercúrio. Se ficou com dúvidas aí, grita. Tá, agora eu vou trazer mais dois conceitos, tá? E a gente faz um exercício de arremate aí. Que o conteúdo novo mesmo eu vou deixar para semana que vem. Bom, a gente tem, então, né, conceitos aí que a gente precisa, né? Transferência de calor, tá? Primeira coisa, uma caloria, tá? Que é uma medição de calor, ela equivale a 4,18 joules, que também é uma unidade que você pode usar para calor e também para trabalho, né? Para algumas outras coisas. Só que o que eu queria trazer aqui para vocês é conceitos de três formas de passar calor de um ambiente para outro, tá? E aí a primeira é condução, a segunda é convecção e a terceira é radiação. Tá? Na condução, a gente tem um elemento de condução. Então, por exemplo, eu tenho um fio, tá? E eu vou aquecer com uma vela em um lado e a outra ponta ela fica aquecida, tá? Então, esse calor ele é transferido por condução. Então, é a mesma coisa quando você esquece uma colher na panela, tá? E ele vai esquentando aquela colher até a ponta da colher. Então, isso daí é uma condução, uma transferência de calor por condução, tá? Então, a gente está conduzindo. A convecção, ela é um princípio de funcionamento da geladeira. Tá? A geladeira, a gente tem o congelador na parte de cima, tá?
Então, a gente tem um congelador na parte de cima. Por que a gente tem o congelador na parte de cima? Porque o ar frio, ele desce, tá? E o ar quente, ele sobe. Então, quando eu estou com o meu congelador na parte de cima, tá? A gente tem ali o processo de gelar, né, a geladeira, ele está na parte de cima e aquele frio ele vai ser disperso para baixo na geladeira. Só que a parte lá de baixo ela já não está tão fria, né? Ela está só refrescando ali. Então, como ela está mais quente, esse calor sobe. E aí a gente tem uma troca de calor por convecção, que ela vai subindo e descendo, né, de acordo com o movimento dessa corrente. Então, o ar frio ele é mais pesado, ele desce, e o ar quente ele é mais leve, ele sobe. Hoje em dia a gente tem geladeiras que são separadas, são duas portas, né? Você tem o congelador, que seria um freezer, basicamente, e separado outra porta para a geladeira. Tá? De qualquer forma, isso não é um problema, tá? É porque você tem dois resfriamentos separados. E aí o resfriamento da parte de cima ele é feito também de cima para baixo, tá? E o resfriamento da parte de baixo também é feito de cima para baixo. A gente vai ter o resfriamento da parte de cima descendo e a parte de baixo aquecendo e fazendo um fluxo de refrigeração ali dentro da sua geladeira, tá? Mas você pode ter duas condições separadas. Uma que vai realmente congelar, ou seja, vai ter um frio mais intenso, e uma outra região que seja mais amena, vamos dizer assim, com uma refrigeração própria, mas mais amena ali nesse sentido. E a radiação é um processo de transferência de calor que não precisa de um meio, ela pode ser propagada no vácuo, que é a forma que o Sol, né, o calor do Sol, ele chega até nós, tá? Porque ele sai do Sol e aí a gente tem um espaço de vácuo entre a Terra e o Sol, e ele consegue atravessar esse espaço de vácuo e chegar até nós e nos transmitir calor. Então ele vem em forma de radiação e é convertido em calor aqui para a gente, entendeu? Então a gente sente essa transmissão através de radiação. Mas a principal característica da radiação é que ele não precisa de um meio ali, né? Então ele vai conseguir ser transmitido, vai conseguir passar. E o outro conceito que ele falou que já trabalhou com vocês também é dilatação. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte: a dilatação ela tem vários critérios. E aí uma delas ele falou que ele não trabalhou, que foi a dilatação de líquidos. Então eu vou só dar um repasse no que ele trabalhou, e aí na semana que vem a gente começa com a dilatação de líquidos. E avança depois. Se vocês acharem, quiserem, a gente faz a dilatação de líquidos de uma vez também, não tem problema. Mas a gente tem aqui a dilatação linear, tá? E na dilatação linear a gente vai entender que a gente está expandindo só em uma dimensão. Então a gente tem uma barra e a gente está considerando o tamanho dessa barra como L, tá? Então a gente vai ter que o aumento de dilatação, ou seja, quando você está dilatando alguma coisa, ela está aumentando de tamanho, certo? Você está aquecendo ela. Mas a dilatação ela também pode ser negativa, tá? Se a gente está fazendo um resfriamento, né, a gente pode diminuir aquele tamanho, aquela estrutura. Então ela vai ser, L0, que é tamanho inicial da peça. Gente, se eu estou falando coisas aí que vocês não fazem ideia, vocês podem falar, tá? Esse daqui vai ser o coeficiente de dilatação linear, tá? E esse daqui vai ser a variação de temperatura de um ambiente para de um ponto para outro, né? A variação de temperatura que a gente está usando. E a gente pode dizer também que o L final ele é o ΔL mais o L inicial, né? O L0 aqui é o tamanho inicial, então ele vai ser esse tamanho final, ele vai ser essa variação de tamanho mais o L0, tá? Just a sec. Ok. A gente pode ter uma dilatação superficial. O que significa uma dilatação superficial? A gente está analisando ele agora em 2D. Tá? A gente tem uma placa, tá? E a gente tem duas dimensões. E a gente vai analisar a dilatação da área. Tá? Então, a dilatação da área ela pode ser dada dessa forma. ΔS é igual a S0, tá? Beta, ΔT. E o beta é o coeficiente de dilatação superficial. Eu também posso dizer que o S é igual a S0 mais ΔS, tá?
E tem uma outra coisa muito interessante, que eu posso dizer que para aquele mesmo material, né, o coeficiente de dilatação beta ele é igual a 2 vezes o alfa, ou seja, ele é o dobro do linear. Então, se a gente tem... Alguém queria falar? Se a gente tem um coeficiente de dilatação linear, por exemplo, 3, a dilatação superficial ela vai ser 2 vezes 3, 6. Tá? Então, é isso aí. E a gente tem a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, a gente vai olhar em um volume de dilatação. Então, a gente tem uma estrutura volumétrica e a gente vai olhar a dilatação nessa estrutura volumétrica. E aí a gente vai dizer que o ΔV, que seria a variação volumétrica, né? Ele vai ser V0 gama delta θ. Variação de temperatura, volume inicial, variação de volume. E o gama, ele é igual a 3 alfa. Então, ele é 3 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. E a gente também pode dizer que o V final é igual a V0 mais ΔV. Então, a gente tem essas características para as dilatações, tá? E aí... Confesso que eu queria... Tá. Vamos fazer isso daqui. Uma panela de alumínio possui, a 0 graus, uma capacidade de 1.000 centímetros cúbicos, 1 litro. Tá? Se levarmos a panela com água ao fogo até que ocorra a ebulição da água, sob pressão normal, qual será a nova capacidade da panela? Então, é um coeficiente de... A gente está olhando aqui uma variação volumétrica, né? Porque ela tem uma capacidade volumétrica. Então, o que a gente vai fazer, né? Qual que é o volume dessa estrutura? A gente estava considerando ela como uma estrutura fechada ali, né? Então, olha só, a gente vai ter que o gama, né, do alumínio, né, ele vai ser 3 vezes, o coeficiente de dilatação linear do alumínio, ele vai ser 24, então eu vou usar aqui 3 vezes 24 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, isso aqui vai me dar 3 vezes 24 dá 72 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, esse seria o coeficiente volumétrico que a gente teria aqui. E aí, o nosso ΔV ele vai ser simplesmente o quê? 1.000, que seria o centímetro inicial que a gente tem, tá? vezes esse 72 vezes 10 a menos 6, tá? Vezes a variação de temperatura. Se ele foi de 0 graus, né? E até a ebulição da água ele foi de 0 a 100. Então, é vezes 100. Tá? Então, olha só. Aqui a gente vai ter 10 ao cubo, vezes 72, vezes 10 a menos 6, vezes 10 ao quadrado. Então, eu vou juntar esse 10 ao cubo com 10 ao quadrado, vai dar 10 à quinta. Tá? E aí a gente vai ter 72 vezes 10 a menos 6 vezes 10 à quinta. A gente juntando esses dois aqui, mantém a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 5 me dá menos 1. Então, vai ficar 10 elevado a menos 1. 7,2 centímetros cúbicos. Então, a dilatação foi de 7,2, tá? Então, a nova capacidade, ela vai ser 1.000 mais 7,2, 1.007,2 centímetros cúbicos. Então, essa daí seria a análise dessa questão. Eu acho que eu vou trazer o último conceito, se não for problema para vocês. Se você já estiver cansado, grita aí, pelo amor de Deus. Mas tá bom. Então vamos fazer o último conceito aqui. Então. Dilatação de líquidos, tá? Quando a gente faz dilatação de líquido, a gente precisa analisar uma estrutura muito importante. Que é o seguinte: se você põe uma panela para ferver com água, tá? Então você tem uma panela aqui e ela está cheia de água. Vou colocar aqui a continha, tá? Ela está cheia de água aqui. E aí, a gente faz, né? Essa água aqui, ela vai ferver, né? E tal. E a gente vai ter um transbordo de água. Quando a gente coloca esse calor aqui, né? A gente coloca aqui um calor aqui embaixo.
a gente vai ter um transbordo de água. Então, a gente vai ter um segundo cenário, tá? Onde a gente vai ter a panela aqui e a gente vai ter uma água que transbordou. Tá? Então, a gente vai ter a água cheia aqui, só que a gente vai ter um pouco de água aqui que transbordou. Então, a gente vai ter uma poça de água aqui, transbordo, tá? Então, eu continuei esquentando e beleza. Só que a gente tem que pensar numa coisa muito importante aqui quando a gente fala de dilatação de líquidos. Por quê? Quando a gente dilata aqui essa estrutura, a gente está dilatando todo mundo. A gente está dilatando a panela e a gente está dilatando a água. A gente está dilatando as duas coisas, tá? Então, esse exercício último que a gente fez, por exemplo, eu dei uma simplificada aqui na solução, né? Dei uma analisada. Mas tem um outro que a gente vai analisar os dois pontos. Então, quando a gente tem esse aquecimento, a gente vai ter um transbordo. Só que você vai pensar que numa situação para outra, eu aqueci a panela e eu aqueci a água. Tá? Quando eu fiz o aquecimento da panela, a gente não tem uma dilatação da panela? Só que se a gente está dilatando a panela, ela não vai ter mais capacidade de armazenar volume? Então ela vai ter mais capacidade de armazenar volume. Só que a água, ela dilatou mais do que a panela ainda. Então, além dela se acomodar nesse novo volume, ela transbordou um pouco. Então, o que a gente vai entender e o que a gente vai tratar aqui, tá? Quando a gente vai fazer uma dilatação de líquidos, e a gente está esquentando duas coisas ali, a gente vai dizer que a dilatação real desse líquido, tá? Desse líquido, dilatação real do líquido, ela vai ser a dilatação do frasco, ou seja, da panela, do ambiente que ele está. Por quê? Essa dilatação do frasco, ela serviu para acomodar mais água, certo? Então, essa água que foi acomodada, ela foi acomodada exatamente na dilatação do frasco. Mas a dilatação que a gente chama de aparente. Por que a gente chama de aparente? Essa aparente é o que a pessoa vê. O que a pessoa viu que realmente dilatou? Foi o transbordo. Foi aquilo que saiu da panela. Então, aquele transbordo, ele vai ser uma dilatação aparente. Tá? Então, o transbordo ele é a dilatação aparente e a gente tem um frasco. Então, quando a gente vai falar da dilatação real do líquido, a gente está falando da aparente mais o que o frasco dilatou. Tá? Então, a gente está falando das duas coisas ali. Se eu for fazer isso em formas de equação, a gente vai dizer que V0 gama delta teta, tá? V0, gama real, né? V0 gama do frasco, delta teta, mais V0 gama aparente, delta teta. Se, olha só, o volume era o mesmo, né? Se estava todo mundo com o mesmo volume ali, né? E todo mundo variou a mesma temperatura, eu posso dizer que o gama real é o gama do frasco mais o gama aparente, tá? Às vezes a gente não vai ter tudo igualzinho, tá? Então você usa a relação cheia, a relação inteira. Mas aí eu vou deixar as duas aqui, porque aí você trabalha com a que for mais indicada. E é preciso relembrar de um conceito importante que a gente trabalhou lá em estática dos fluidos, né? Que é a massa específica é massa sobre volume. Às vezes, em alguns exercícios, isso é necessário, tá? Então, já estou colocando aqui no cantinho para a gente ter essa informação e essa análise. Então, para fechar esse conteúdo, todo mundo sair feliz aqui hoje. Vamos fazer um exercício disso, para que isso fique mais claro para vocês, tá? Um recipiente de vidro encontra-se completamente cheio de um líquido. Então, a gente tem um recipiente cheinho de um líquido e ele está a 0 graus, tá? Quando o conjunto é aquecido até 80 graus, então a gente tem uma variação de temperatura, né? De 0 graus a 80 graus. Então, o nosso delta teta ele vai ser 80 menos 0, 80. Quando o conjunto é aquecido até 80 graus, né, o volume do líquido transborda correspondente a 4% do volume do líquido que possuía a 0 graus. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica, já deu a volumétrica mesmo, do vidro é 27 vezes 10 a menos 6, determine o coeficiente de dilatação real do líquido. Tá? Então, a gente vai ter aqui o quê? Dilatação real do líquido, ela vai ser a dilatação aparente, dilatação do frasco, né? Do frasco, mais a dilatação aparente.
E aí, vamos lá. Ele deu uma informação muito importante aqui. A gente sabe que, olha só, isso aqui pode ser dado por isso aqui, né? V0, gama real, tá? Delta teta. E aqui a gente pode colocar V0, gama do frasco, delta teta. E aí aqui a gente pode colocar também V0, gama aparente, delta teta. Só que nesse aparente aqui ele deu uma outra informação interessante. Ele falou o seguinte: o volume do líquido que transborda corresponde a 4% do volume que o líquido possuía a 0 graus Celsius. Então isso significa o quê? Que o que você viu, né, o que a gente vê no aparente não é o transbordo? Então esse transbordo ele equivale a 4% do volume que ele tinha a 0 graus, ou seja, 4% de V0. Só que 4% de V0 não é 4 sobre 100 de V0. Então, esta variação aparente aqui ela é igual a isso aqui. Que eu também posso colocar como 0,04 V0, não tem problema nenhum. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar isso aqui dessa forma. Mas a aparente eu vou colocar como 0,04 V0. E aí ele deu mais informações para a gente. Ele falou que o coeficiente volumétrico do vidro ele é 27 vezes 10 a menos 6. Então, isso daqui é 27 vezes 10 a menos 6. E a gente sabe que a variação de temperatura é 80. Que a gente acabou de calcular ali que ele vai de 0 a 80. Então, 80 menos 0 dá 80. Então, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter V0 vezes o gama real vezes 80. Isso é igual a V0 vezes 27 vezes 10 a menos 6 vezes 80, mais 0,04 V0. Eu tenho V0 em todo mundo, então eu posso cortar. Ó. V0 foi embora. Tá? Então eu quero descobrir exatamente o gama real, né, que é o coeficiente de dilatação real do nosso trabalho aqui. Gama real vezes 80 dá 27 vezes 10 a menos 6 vezes 80, mais 0,04. Então eu vou passar esse 80 dividindo, vai ficar 27. Vamos calcular esse 27 aqui, né? Ó, 27 vezes 80, né? Vezes 80, tá? Me dá 2.160, só que é vezes 10 a menos 6, né? Ou seja, dividido por 1 milhão. 3, 4, 5, 6. 6 zeros. 0,00216. Então, 0,0216 mais 0,04 e eu passo 80 dividido. Então, passei 80 dividido. Então, o gama real vai ser esse valor aqui, mais 0,04 dividido por 80, que dá isso aqui. Então, 0,000527. Ah, eu quero colocar, isso aqui é grau Celsius a menos 1. Eu quero colocar em função de 10 a menos 10 elevado a menos alguma coisa, notação científica. Então, eu vou analisar aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Se eu andar 3 casas, dá 0,527, tá? Se eu quiser andar mais, eu posso andar 4 casas, né, para ficar entre 0 e 10, dá 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, 5,27 vezes 10 a menos 4 é o nosso coeficiente de dilatação real desse líquido aí. Então, eu fiz um repasse das coisas que ele havia discutido, tá? E a novidade aqui, eu acredito que talvez tenha sido essa dilatação de líquido. Então, eu já trouxe aqui para vocês também, tá? Dúvidas? O que vocês querem perguntar? O que vocês querem tirar de dúvidas? Ou falar para mim? Note. Tá, desculpa, então, eu ter empolgado e eu ter falado a beça aqui. Tá? Muito obrigado pela paciência, pela participação de vocês. Uma ótima noite e até a próxima.